Gravando. Quando quiser começar, Tamara, tá? Fique à vontade. Então, eu sou a Tamara, sou de Foz do Iguaçu, moro em Foz do Iguaçu, sou professora da UniOeste, e eu me dispus a apresentar esse módulo aqui. Não sou uma profunda conhecedora da Revolução Russa, então, se alguém tiver complementações aí, fique à vontade. Mas o que eu sei assim sobre a Revolução Russa, principalmente lendo os livros aqui, né, da História da Revolução Russa, do Trotsky, que foi editado pela Sunderman, né? O tomo 1 e o tomo 2, né? E também tem o Minha Vida, do Trotsky, que ele trata algumas coisas, e o História da Revolução, e a Teoria da Revolução Permanente. E aí, claro que a gente vai aí trazendo algumas questões a partir dos textos que me foram passados aqui para nós discutirmos, né? Que é da apostila 1, que vai falar da Revolução de Novembro, e o espírito do povo para a ofensiva, o levante de Kornilov. Bom, antes da gente entender assim sobre a Revolução Russa, é importante entender um pouco do contexto da Rússia pré-revolução. E aí eu vou me reportar lá para 1905, quando ocorreu o Domingo Sangrento. Mas antes disso, vamos passar aqui. Então, esse é o primeiro módulo, né? Só para lembrar que o primeiro módulo foi o Manifesto do Partido Comunista e a Comuna de Paris. O segundo módulo foi o Estado e a Revolução. Agora é o Estado e a Revolução e a Revolução Russa, né? E aí tem os textos aqui do Trotsky, que é Como Fizemos a Revolução e as Lições de Outubro. E aí tem essa fala aqui do Trotsky, que vai nos introduzir aí sobre uma questão polêmica que precedeu e que permeou todo o processo ali da Revolução Russa. Ele vai dizer: as leis da história não têm nada a ver com um esquematismo pedantesco. É no destino dos países atrasados que se revelam com maior evidência a complexidade essa lei. Açoitados pelos chicotes das necessidades materiais, os países atrasados se veem obrigados a avançar aos saltos. Então, como que era na Rússia pré-revolucionária? Você tinha, por um lado, um czarismo, né, Nicolau II lá governando a ferro e fogo, mas junto com o imperialismo, principalmente inglês, que era o dono das indústrias que eram mantidas ali na Rússia, né? Então você tinha uma indústria moderna, você tinha um operariado super concentrado na cidade, com uma indústria que ela era extremamente exploradora. Os trabalhadores trabalhavam mais de 8 horas por dia, trabalhavam muitas horas por dia. E ao mesmo tempo você tinha aí uma população que vivia no campo, né? E que 90% não sabia nem ler nem escrever, não tinham acesso a métodos mais modernos de produção, passavam muita fome, as condições na Rússia de frio, neve, muito difícil você ter lá uma produção agrícola, então era um povo extremamente necessitado. Então, o que nós tínhamos na Rússia pré-revolucionária ali era uma miséria muito grande, tanto dos trabalhadores do campo, quanto dos trabalhadores ali da cidade, no caso. E aí, quem foram os agentes dessa revolução e dessa contra-revolução? Por um lado, nós tínhamos os SIRs, né, que eram os socialistas revolucionários. SR é a sigla dos socialistas revolucionários. Apesar do nome socialista revolucionário, eles, na verdade, eram os conciliadores, eles eram os reformistas, muitos deles os oportunistas. Eram aqueles que, baseados numa leitura dogmática da teoria do Marx, acreditavam que um país atrasado como a Rússia não poderia passar direto de uma monarquia, né, porque o czarismo é uma espécie de monarquia, não poderia passar direto disso para uma revolução. Eles acreditavam num etapismo. Então, eram pessoas que tinham conhecimento, muito deles, das ideias de Marx, mas eles faziam uma interpretação etapista de que a Rússia ela primeiro tinha que passar por uma revolução democrática, como a Revolução Francesa, destituir uma monarquia, ter um constitucionalismo, uma democracia, para depois, então, você poder ter um maior desenvolvimento
industrial e então poder fazer a revolução. E esse partido era o que ia englobar o maior número de pessoas da classe trabalhadora. Era o nosso PT de hoje, digamos assim. Opa, o que aconteceu que caiu ali? Então, aqui... saiu o slide. Que estranho, né? Por que será? Bom, aqui tem o cartaz eleitoral de 1917. Eu vou tentar compartilhar do meu computador mesmo, então. Fica ruim por causa que... Aí eu não consigo ver vocês, eu não gosto, mas vou tentar compartilhar daqui porque tem muitas imagens que são interessantes, né? Da gente ir compartilhando. Beleza. Vamos ver onde é que eu parto aqui para compartilhar. Aqui, iniciar compartilhamento de tela. Tentar uma janela aqui, tá. Vocês estão vendo agora? Sim. Sim, não sei se para todo mundo... Isso, melhorou, agora sim. Fica ruim que eu não consigo ver vocês, mas beleza. Aqui. Sim. Então, aqui tem o cartaz, né, dos socialistas revolucionários, o cartaz eleitoral dele de 1917. Aí, na legenda em vermelho, né, vai se ler Partia Sots Rev, né, que é a abreviação do Partido dos Revolucionários Socialistas. E a faixa tem o lema ali... na luta você conquista os seus direitos, e no globo está escrito Zemlya e Volya, né, que é terra e liberdade. Esse partido ele atraía muito principalmente os campesinos, as pessoas que viviam no campo. Aqui você tem o Emancipação do Trabalho, né, Osvobodenie Truda, de 1883, que eram como se fossem os precursores, né, aí dos mencheviques, dos socialistas revolucionários. O George Plekhanov é um dos que vai se opor a uma revolução direta, né, um dos que vai defender mais tarde ali a Duma. A Vera Ivanovna Zazulys, que vai se aproximar muito de ideais anarquistas. Então, esses aí são os precursores, digamos assim, dos partidos que vão fazer parte ali da esquerda, né, dentro do processo da Revolução Russa, mas dessa esquerda reformista, que não vai se colocar dentro daquilo que o Trotsky e o Lenin estavam defendendo, né? Então, até o Trotsky ele fala, né? Então, esse é um partido precursor, digamos assim, né? Mas que vai ter aquelas ideias que são reformistas, que o Trotsky vai falar até, né? Os intelectuais da classe média adquiriram rapidamente uma influência enorme. Médicos, engenheiros, advogados, jornalistas, que antes da guerra levavam uma vida absolutamente burguesa, depressa tornaram-se representantes de associações e exércitos e sentiam-se os chefes da revolução. A vacuidade, ou seja, o vácuo, são ideias que não funcionam para a revolução. De suas ideias políticas correspondia exatamente ao estado amorfo da consciência revolucionária das massas. Para estes elementos, nós éramos sectários, nós que tínhamos formulado as reclamações a favor dos trabalhadores e camponeses com uma clareza e precisão irreconciliáveis. Então, vocês veem que os precedentes aí da Revolução Russa, principalmente da Revolução de 1905, se é que se dá para considerar dá para se considerar uma revolução, que foi um levante, eram ideias que, embora fossem baseadas em Marx, ainda não tinham a noção bolchevique, né, de que era possível ter uma revolução direta, passar direto do czarismo que se vivia na época para uma revolução comunista, né, uma revolução socialista.
Aqui você tem o Lenin e o Martov, em 1903, no segundo congresso do Partido Operário Social Democrata Russo, pós-DR, em julho e agosto de 1903. Esse pós-DR é o que vai depois se dividir entre os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques defendendo a impossibilidade, né, defendendo de uma revolução e defendendo a Duma, e os bolcheviques, no caso, vão defender aí uma revolução socialista. Aí o que vai acontecer em 1905, né? Antes da gente chegar aqui na Primeira Guerra Mundial, é interessante a gente compreender o que vai acontecer em 1905. Está acontecendo aí em 1905 uma guerra, né, entre com o Japão, em que a Rússia se envolve e manda soldados. A Rússia está extremamente empobrecida. Existe na Rússia, em 1905, uma miséria muito grande, os trabalhadores estão extremamente explorados. E aí eles vão marchar a mando de um cúria, a mando não, né, mas junto com um cúria, para o Palácio de Inverno, em São Petersburgo, onde o czar estava passando férias. E eles vão marchar, passando férias não, estava passando inverno, estava lá o czar, enfim. Eles vão marchar até lá com uma carta pedindo ao czar melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, né? Ele, a princípio, era para ser uma coisa mais pacifista, digamos assim, tanto que eles chamam até o czar de meu paizinho, né? Então, isso lá em 1905. Aí, o que acontece? Eles, como resposta, recebem tiros e são extremamente atacados, e milhares morrem no que ficou chamado de Domingo Sangrento. Então, em 1905, uma manifestação inicialmente, né, que era para ser pacífica, mas se viu que não era possível essa pacificidade toda. O que eles queriam era 8 horas de trabalho, né, reduzir a carga horária de trabalho, essa era a principal reivindicação deles, para que eles deixassem de ser explorados, mas acabou se convertendo isso num domingo sangrento. E eles foram mortos ali aos milhares. Então, nesse videozinho aí, né, que vocês... Não sei se vocês chegaram a assistir o vídeo que está nos materiais, mas como nós fizemos a Revolução, mostra aí esse episódio da Revolução que foi essencial. Por quê? Porque armou a classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora, ela ficou ali já bastante revoltada com aquela situação, muitos foram presos. E aí, diante também teve nessa época a revolta dos marinheiros, né, que está retratado no filme O Encouraçado Potemkin. E aí, o que o czar propõe? Ele propõe uma coisa que nem os cadetes, que era o partido que queria um constitucionalismo, né, queria manter o czarismo, mas com uma constituição democrática, que é como mais ou menos o governo é como a Inglaterra, por exemplo, né? Você tem na Inglaterra a monarquia, mas você tem um parlamento. Então, o czar, ele propôs isso, né? Que era a criação de uma Duma, chamado Duma, que a gente vai entender aqui como parlamento. Seria uma solução. Oi? Não, só... Eu estava com dificuldade aqui com os mecanismos, mas só passar... Os vídeos não foram passados para eles, porque eu passei para você o material completo. Mas depois a gente pode socializar esses vídeos que você falou. Porque, na verdade, ele faz parte... O que eu mandei para você, né? Que é o material do cursista. Agora, tem mais esses outros materiais que a gente pode socializar acabando aqui também. Que é interessante, né? Poder socializar essas questões aí, né? Então, aí o czar, ele vai propor essa Duma. Só que nem os cadetes, né, que era o partido dos burgueses, no caso, estava concordando muito com aquilo ali, né? Mas isso seria uma solução para desviar a revolução. E aí eles fizeram a Duma, e os sociais-democratas, parte dos sociais-democratas que fizeram parte dessa Duma, posteriormente, acabaram traindo, principalmente porque eles votaram a favor dos créditos de guerra, né?
Em 1914 vai acontecer isso. O czar vai propor entrar em guerra, né? Aí a Rússia vai entrar na Primeira Guerra Mundial, e isso em 1914. Na Primeira Guerra Mundial, o czar vai propor entrar na guerra como peão da Inglaterra e da França. E aí que isso vai acabar realmente sendo essencial para que a Revolução passasse a se armar, né? Porque o que vai acontecer aqui? Os alemães na Primeira Guerra vão conquistando aos poucos a região do oeste russo. Os russos vão ser feitos prisioneiros de guerra, né, após a Batalha de Tannenberg em 1914. Então, você tem aí 182 mil baixas no total. E a Rússia passando fome por causa dos créditos de guerra. Então, a Rússia começou a investir em guerra. E, como se sabe, a guerra é um processo que ela favorece a burguesia e desfavorece a classe trabalhadora, porque a indústria toda se converte numa indústria de guerra que enriquece os donos das indústrias, os donos dos meios de produção, enriquece os banqueiros que lucram com o capital improdutivo a partir das ações, né, que eles compram a partir dessas indústrias, e a população acaba não produzindo alimento, não produzindo aquilo que precisa para sobreviver e sendo extremamente explorada, tá? Então, a guerra ela vai ser bastante importante, aí a Primeira Guerra, tanto que o Trotsky vai dizer aqui, né? A Revolução surgiu diretamente da guerra. A guerra também foi escapatória de todos os partidos e de todas as forças revolucionárias. Mas ele vai dizer o seguinte: os chefes intelectuais tinham sido inimigos da guerra, muito deles, ainda que sob o czarismo, acreditavam-se solidários com a esquerda internacional e figuravam entre os zimmerwaldianos, né, que são, no caso, os social-democratas internacionalistas, né, que se posicionavam contra a guerra. Então, para vocês terem uma ideia, assim, embora a guerra tenha sido importante, no caso, depois, como vocês vão ver, para a própria Revolução acontecer, e embora dentre aqueles que se diziam representantes da esquerda e que eram internacionalistas se colocassem contra a guerra, na hora que eles foram para a Duma, na hora que eles foram para o parlamento, eles acabaram votando a favor de manter os créditos de guerra, a favor de manter a guerra. Então, ele vai dizer que a incapacidade dos intelectuais mesocráticos e dos intelectuais seus amigos vai obrigar com que esses intelectuais ditos da esquerda vão se refugiar ao lado ali dos burgueses, no caso. Então, a guerra foi aí uma coisa muito importante nesse sentido, porque ela vai colocar essa contradição. Por um lado, parte da esquerda é contra a guerra, mas sendo a favor de entrar na Duma junto com a burguesia, porque não acredita numa revolução diretamente do czarismo ali para uma revolução socialista, eles acabam votando, no caso, a favor, né, a Duma como um todo, a favor de manter a guerra. Então, aí vem uma contradição. Aí, aqui, né, o czar Nicolau II, vocês veem aqui a foto da Guarda Imperial organizando a fila do pão. Então, enquanto os soldados estavam sendo mandados para a guerra, também havia uma fome muito grande na Rússia, porque toda a indústria estava ali voltada para a guerra, né? E não para atender as necessidades ali da população. Engraçado, não está passando agora. Parou de passar. Aí, aqui, fevereiro de 1917, o que vai acontecer? Disse que as mulheres dão início à Revolução Russa, que é considerada a Revolução de Fevereiro,
Por que são as mulheres que iniciam a Revolução Russa? Porque elas são a grande maioria da indústria têxtil. São os obreiros têxteis das fábricas que estão ali sofrendo os efeitos da fome, que estão sofrendo os efeitos da falta de combustível, que começam a fazer grandes manifestações. Então, por isso que se diz que as mulheres, e fevereiro pode ser considerado aí, né, o Dia das Mulheres, justamente por causa dessa importância que essa manifestação de fevereiro de 1917 teve para que os sovietes renascessem, tá? O que eram os sovietes? Os sovietes seriam os grupos, assim, de trabalhadores, né, que se reuniam e que eram representados por sindicalistas, por partidos de esquerda, né, a partir da eleição de delegados, e que iam se organizando aí para organizar as grandes manifestações. Então, elas fizeram uma grande greve, uma grande manifestação em fevereiro, que vai contribuir muito aí para o renascimento dos sovietes. E aí os sovietes passaram a se reunir, principalmente no Palácio de Taurida, em Petrogrado, que na verdade é São Petersburgo, né? E se reuniam com delegados dos partidos de esquerda de vários lugares. E aí eram vários debates ali que eles tinham entre eles, justamente por causa dessa polêmica que havia, né? Os socialistas revolucionários, no caso, e os mencheviques queriam compor a Duma, queriam entrar dentro do parlamento. Acabou que eles elegeram uma pessoa dos socialistas revolucionários, que era o Kerensky, para representar os trabalhadores na Duma. Ou seja, o Kerensky foi lá e foi compor, junto com cadetes, né, junto com toda a burguesia, que, na verdade, estava defendendo uma democracia burguesa e estava defendendo a manutenção de todos os privilégios do czarismo, ele vai ali e vai compor a Duma, representando os socialistas revolucionários, que, na época, era um partido extremamente numeroso, né? E, para vocês terem uma ideia, colocaram um príncipe como um representante do ministro do exterior, como ministro do exterior na Duma. Mas o que é um príncipe? O príncipe, no caso, na Rússia, não é como é nas monarquias. O príncipe não é o filho do rei. O príncipe é um título de nobreza, né? É tipo barão. Então, elegeram um cara que tinha um título de nobreza, né? Que era o Milyukov, no caso a Duma, não a classe trabalhadora, obviamente, para ser o ministro do exterior. Então, você tinha uma Duma ali formada por príncipe, por cadete e o cara ali dos socialistas revolucionários, o Kerensky, representando a classe trabalhadora. O que ele poderia fazer ali como representante da classe trabalhadora no meio daquela burguesia toda que só estava querendo fazer algumas concessões para a classe trabalhadora a fim de se evitar um levante maior, né? Qual foi o resultado dessa Revolução de 1917? Eles conseguiram tirar o czar, ou seja, Nicolau II foi afastado, né? Mas com a formação da Duma, eles não assumiram o governo. O que vai se instalar a partir daí? Vai se instalar uma condição de duplo poder, porque você vai ter, de um lado, o que é um duplo poder? De um lado, você tem a Duma, que é ali o parlamento burguês, e de outro lado, você tem os sovietes organizados. E quem que vai dar as ordens para as manifestações, para as ações da classe trabalhadora? A classe trabalhadora vai começar, pouco a pouco, a defender os sovietes. Embora os sovietes estejam representados na Duma, dentre os sovietes tem aqueles que se contrapõem à Duma. E aí é interessante observar que o Stalin e o Kamenev, eles davam apoio crítico ao governo provisório.
que esse governo provisório? Era a Duma após afastado o czar, como resultado dessa revolução aí de fevereiro de 1917, que começa aí com as mulheres, no caso, né? E aí o Trotsky fala aqui, que é uma fala que eu acho interessante de observar, o espírito do povo para a ofensiva. Então, o povo ele estava armado para a ofensiva. O povo queria a revolução. E isso era importante, né? Por isso que conseguiu se estabelecer aí um duplo poder. É interessante ler essa afirmação, né? O espírito do povo para a ofensiva. Não será sem profunda emoção que os historiadores contemporâneos hão de ler os jornais russos de maio e junho de 1917, ou seja, logo em seguida dessa revolução começada pelas mulheres aí. Era o momento em que se preparava o espírito do povo para a ofensiva. Quase todos os artigos da imprensa, sem executar os jornais, quer os oficiais ou semi-oficiais, atacavam os bolchevistas. Não lhe regateavam ultrajes e calúnias. A campanha era dirigida principalmente pelos cadetes, cujo instinto de classe lhes revelava que a questão delineada não era somente a ofensiva, mas também a sorte do movimento revolucionário e, sobretudo, a forma de governo. A máquina burguesa encarregada de orientar a opinião pública foi posta em movimento com todo vigor. As regulamentações oficiais, os discursos, as aulas obedeciam os mesmos interesses. Procurar a inutilização do partido bolchevista. Nessa conjuração contra os bolchevistas, encontram-se os primeiros indícios da guerra civil que marcou a fase seguinte da Revolução. O objetivo das excitações e diatribes, né, que são os debates, era criar uma profunda separação e inimizade entre a classe trabalhadora por um lado e a sociedade culta por outro. Então, você tem aí, mesmo dentre aqueles que fazem parte dos sovietes, quem ainda quer dar um apoio ao governo provisório, que é a Duma, que tem lá os cadetes, né, embora não tenha mais o czar, que tenha sido afastado graças à Revolução. E dentre eles temos aí o Stalin e o Kamenev. E vamos lembrar, então, isso é um fator muito importante, o papel das mulheres na Revolução Russa, justamente porque foi a partir da indústria têxtil, formada grande parte por mulheres, que se iniciaram as maiores revoltas de fevereiro, que vão rearmar, reagrupar, reforçar o processo aí dos sovietes, que eram os grupos de trabalhadores, né, de fábrica, formado por sindicatos, representantes de partidos. Espera aí que eu estou tentando passar aqui. Engraçado, não está passando. Deu. Aí coloca aqui, o dia 23 de fevereiro era o Dia Internacional da Mulher. Os círculos sociais-democratas pretendiam marcar esse dia de modo tradicional. Reuniões, discursos, panfletos. Não ocorria a ninguém que este poderia ser o primeiro dia da Revolução. Contudo, apesar de todas as diretrizes, as trabalhadoras têxteis em várias fábricas saíram em greve e enviaram delegadas aos metalúrgicos com um apelo de apoio. A ideia de ir às ruas há muito amadurecia entre os trabalhadores, apenas que naquele momento ninguém imaginava onde ela levaria. E tinha também uma campanha difamatória muito grande. Tem aquele escritor, o Gorky, que muitos conhecem como sendo um escritor do socialismo, né? Um escritor socialista, mas que ele dizia que a Rússia estava se conduzindo para o caos graças aos bolcheviques, no caso. E qual que era a posição do Lenin? A posição do Lenin era de que era possível fazer a revolução, de que não se precisava passar pelo poder da Duma, que era preciso direto ter todo o poder aos sovietes. E aí, o que é esse poder dual, né? Por um lado, o governo provisório e, por outro lado, sovietes de operários, que se reuniam e que acabavam dando as instruções para a classe trabalhadora de como eles podiam agir, inclusive para os soldados, né, que iam, no caso, para a guerra. Posso comentar um negócio disso, Delari? Pode.
É que é muito interessante essa questão do poder dual, porque é um dos mecanismos aí da gente ver um processo revolucionário, né, tem a ver justamente com a organização de um poder dual. Porque, assim, existia um governo provisório, que era um governo aí capitalizado pelos socialistas revolucionários, que tinham o apoio dos mencheviques, que tinham o apoio, né, como a Tamara falou, de um grupo até de bolcheviques, né, que se expressava principalmente aí na figura do Stalin, do Kamenev e tal, mas eles não conseguiam governar o país. Tipo, existia um governo que era um governo da burguesia, mas ele não conseguia governar o país porque existia um outro governo, que eram os soviets. Os soviets, eles, em determinados momentos, em determinadas localizações, o poder da burguesia não era o suficiente para conseguir dirigir o Estado. Eles tinham que o próprio poder da burguesia tinha que se submeter ao soviet, porque a grande parte da classe trabalhadora estava sob a política do soviet. Existiam alguns lugares que eles conseguiam ter mais preponderância, né? Mas esse elemento do poder dual é uma das coisas que nós, revolucionários, buscamos construir como um dos principais metas nossos, porque assim, a partir do momento que existe um poder da classe trabalhadora, colocar em xeque o poder da burguesia é um passo muito mais fácil, né? Então, assim, esse exemplo do poder dual é algo muito importante para a gente, né? Para ver essa questão, né, de como avançar. E essa questão, né, por exemplo, do dia da mulher, que é falando de fevereiro, tal, tem que ver que assim, os calendários que era utilizado na Rússia e o que é utilizado no Ocidente são diferentes. Eu não lembro agora o nome de cada calendário, mas pegar, por exemplo, a Revolução de Outubro, que a gente fala, na verdade, se for ver pelas datas, ela aconteceu em novembro. A de fevereiro, se for ver, ela aconteceu em março. Então, por mais que parece estranho falar que Dia Mundial da Mulher 23 de fevereiro, é muito provável que cairia no 8 de março mesmo, porque tem essa diferença dos calendários. Mas também a questão do Dia das Mulheres, que eles se apropriaram, os Estados Unidos se apropriaram dos Dia das Mulheres, dizendo que o Dia das Mulheres nasce de uma greve nos Estados Unidos. Tem isso também, né? Eu já li textos sobre isso, né? Que disse que porque tem todo esse processo da falsificação da história, né? Então disse que o Dia da Mulher começa por causa de uma insurreição de mulheres nos Estados Unidos, por causa do incêndio numa fábrica. Então tem também isso, né? Mas é uma questão interessante. Aí o que os soviéticos queriam, né? Abaixo os tratados secretos, abaixo a política de ofensiva estratégica, viva uma paz honrosa, abaixo os 10 ministros capitalistas e todo o poder aos soviéticos. E eles começaram a ser quem realmente mandava na classe trabalhadora. E aí, nesse sentido, que vai se estabelecer aí o que se considera um poder dual, né? A Duma não consegue mais se pronunciar e exercer o poder que gostaria de exercer. Aí, em 3 de abril de 1917, vai voltar o Lenin, né? E ele vai trazer as teses de abril. As teses de abril, elas vão dizer o seguinte, né? Muito bem, tiraram o czar, mas agora é preciso passar todo o poder aos soviéticos, né? Basicamente é isso que ele vai dizer. E ele vai dizer que os bolcheviques eles precisam explicar isso de uma forma paciente a toda a classe trabalhadora, porque nos jornais havia uma campanha difamatória muito grande. No entanto, a grande massa da população já estava rendida, né, no caso, ao poder dos soviéticos. Aqui, né, uma carta do Alexandre Gushkov, que ela vai mostrar bem o que é esse poder dual, né, que é o ministro da Guerra do Governo Provisório para o general Mikhail Alexeyev. O governo provisório não tem nenhum poder de verdade. Seus decretos só são executados se o soviético assim permite. O soviético controla os elementos mais importantes do poder: tropas, ferrovias, telégrafos. Pode-se até dizer de forma crua que o governo provisório existe apenas enquanto o soviético autorizar. Então, você vê assim o papel
contra-revolucionário, né, que os socialistas revolucionários e os mencheviques acabavam exercendo nesse processo quando eles diziam que tinha que compor a Duma, quando, na verdade, toda a população já estava querendo a revolução. E aí, e por que era importante, assim, esse poder dual? Porque também a Duma, ela estava querendo continuar na guerra. E a guerra estava sendo extremamente nociva à classe trabalhadora, que estava sendo mandada para o fronte de batalha nas piores condições, nas piores, com armas, né, que muitas vezes menos potentes do que as armas dos alemães, em condições péssimas, o país inteiro degradado, né? Por causa que quando um país entra em guerra, ele passa a passar fome, porque toda a indústria se torna uma indústria de guerra. Os ricos ficam mais ricos e os pobres muito mais pobres, né? E a guerra vai continuar, né? Lá em 18 de abril, então, vai assumir como ministro da guerra o Miliukov, e vai ter uma grande manifestação no dia 18 de abril, que vai dizer abaixo a guerra e abaixo o Miliukov. O Miliukov, na verdade, estava dentro lá da Duma. E aí o resultado dessa grande manifestação de 18 de abril foi colocar no lugar do Miliukov o Kerensky, que era um representante ali dos socialistas revolucionários. Aqui as teses de abril de Lenin, né? Nenhum apoio de qualquer... E a Tamara caiu. Tava tendo uns barulhos, eu não sei se era trovão lá. Capaz que lá tá chuvoso também. Pode mesmo. Tamara, O Fio mandou mensagem para ela agora. Aqui deu uma firmada até no tempo. Choveu mais de manhã até o meio-dia, mais ou menos. abriu até o sol aqui. E o que vocês estão achando até agora? Estão gostando do curso? Estão gostando da discussão? Eu tô achando bem. Tem coisas que eu mesma não sabia. Eu tô conhecendo bastante sobre a Revolução Russa, né? É interessante. É um momento histórico muito importante que é importante a gente entender até para se inspirar aí. E as mulheres têm um papel muito importante, né, nessa revolução. Aquele fevereiro de 1917 foi muito importante, assim, foi um fôlego. Até eu ia falar na hora que estava o slide. Os homens, eles viram todas as injustiças que aconteciam com as mulheres operárias ali, a maioria de confecção, né, costureiras, e viram que muitas das pautas delas se encaixavam com as pautas dos trabalhadores em geral, como a redução de jornada de trabalho. Então, teve a grande manifestação e greve das mulheres russas, e logo depois os homens eles se incorporaram nessas manifestações junto com elas. Muito importante isso.
tem umas coisas que são interessantes, que acabou ficando lá para trás, nem falei na hora, mas por exemplo, a questão lá dos socialistas revolucionários. Socialistas revolucionários é um grupo político que eles, na verdade, eles são os sucessores de um outro grupo que existia dentro da União Soviética. União Soviética não, porque a União Soviética depois, né? Da Rússia, né? E que eram os Narodnik, que era um grupo que eles viam que a emancipação ela aconteceria a partir dos camponeses, né? E eles defendiam tipo que a propriedade privada camponesa seria a base para o socialismo, né? Eles tinham uma visão aí de mudar, de derrubar o czarismo, mas uma política que era totalmente estranha, né? Tanto é que esse grupo Narodnik ele acaba se definhando e viram socialistas revolucionários depois, né? O Trotsky ele começou a vida dele como revolucionário como Narodnik. Depois ele rompe com o narodinismo e vira marxista, né? Já o Lenin não. O Lenin era contrário aos Narodnik, mas ele tinha um irmão que era Narodnik, né? Tanto é que teve um atentado a um dos czares que foi feito pelo irmão do Lenin, que era justamente com essa bandeira que eles defendiam, né? De acabar e ter à frente aí os camponeses, né? Mas isso são curiosidades, só curiosidade. Agora, tem uma coisa que é interessante, que apareceu ali, voltei bastante, né, falar dos socialistas revolucionários, para falar da emancipação do trabalho, que é um grupo lá que tinha o Plekhanov, tinha a Vera Zasulich e mais um companheiro que eu não estou lembrando agora. Eu anotei aqui Vera Zasulich, Pavel Axelrod. O Axelrod. Esses três, eles foram muito importantes para, principalmente o Plekhanov, para introduzir o marxismo na Rússia, porque a tradução pro-russo do Capital foi feita pelo Plekhanov. E aí o Plekhanov, ele tem contato com as ideias do Marx, né? E ele, depois dessa tradução, ele acaba por trazer o marxismo, né, e juntar um grupo em volta do marxismo, né? Que aí tem o Lenin, tem o Martov, que eles se organizam a partir do Iskara depois, né? Que é o jornal que o Lenin participa também, né? Mas o Plekhanov e esse grupo Emancipação do Trabalho, junto com a Vera Zasulich e o Axelrod, eles são muito importantes para trazer o marxismo para a Rússia, que até então não tinha nenhuma vertente marxista no país. E a Tamara sumiu. Nossa, é importante essa parte. Era a emancipação do trabalho, né, em 1883. E eles acabaram por virar reformistas, mesmo sendo os precursores aí, né, introduzindo o Marx na Rússia. E sobre esses Nadirov, que são os antes Narodnik. Narodnik, os que antes dos SRs, né, dos socialistas revolucionários, faz sentido eles acreditarem, né, não pensarem nos trabalhadores unidos de todas as categorias, né, talvez pelo fato daquele início ali ser tomado, né, a maior parte dos trabalhadores, 80% estava no campo, né? Eu já aproveitando esse tempo, então, aqui, ó, tem nesse livro do Rich, que é a atualidade de um partido tipo bolchevique, é logo no início do livro, quando ele está falando das origens da social-democracia na Rússia. A social-democracia, hoje a gente vê tipo como algo extremamente reformista, né? Mas no início os revolucionários eram os social-democratas, né? Aí logo no comecinho ele fala aqui, ó, deixa eu achar. Quando ele fala dos Narodnik, né, ele fala que o método de luta era a conspiração e o terrorismo individual, tanto é que teve a tentativa, né, de matar o czar, né, que foi feito pelo irmão do Lenin. Mas aí ele fala que é do Plekhanov, né? Ó, em 1883, Plekhanov fundou o Grupo para a Emancipação do Trabalho em bases essencialmente marxistas.
Entre as primeiras tarefas que assume é precisamente a de traduzir para o russo as obras mais importantes de Marx e Engels. Mas, a partir dos anos 90, isso 1890, né? São numerosos os grupos marxistas que se organizam nas maiores cidades russas. Em particular, as 3 maiores organizações são a União Operária de Moscou, a Organização Social-Democrata de Kiev e a União de Luta pela Emancipação da classe operária. Essa última é ativa em Petersburgo, né? E particularmente importante porque nela se destacam 2 figuras que em poucos anos seriam de grande importância, que é o Julius Martov, que foi o principal dirigente aí dos mencheviques, e o Lenin, principal dirigente dos bolcheviques, né? E aí é engraçado, eu falei Kiev, né? Kiev a gente está vendo agora na Rússia, né? Mas antigamente fazia parte do Grande Império Russo, né? Gente, vamos dar um tempinho, ver se a Tamara não voltar, a gente para e continua no outro dia. Será que a gente liga para ela? Eu mandei mensagem aqui, eu vou tentar ligar. Se vocês quiserem conversando aí, comentando. Como que é engraçado esse grupo para emancipação do trabalho, né? A Tamara comentou que eles não acreditavam na revolução do czarismo para uma revolução, assim, né? Eles da monarquia para a revolução, né? Eram reformistas, assim, e foram quem introduziu o marxismo na Rússia. Contradição. Quer dizer que era um momento de desenvolvimento, né? Se pegar, por exemplo, o Kautsky ele foi conhecido aí como o discípulo de Engels, né? Ele seria a linha de continuidade do marxismo a partir do Engels, seria na figura do Kautsky. Aí veio a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial ele apoia a burguesia com os créditos de guerra, né? Então era um momento que eles se formavam nesse no socialismo científico, né? E ao mesmo tempo estava se formando esse pensamento ainda, né? Então teve muitos que romperam e foram para o oportunismo, né? Tanto é que o Lenin escreve depois, né? O Renegado Kautsky.
Gente, eu liguei tanto pelo WhatsApp quanto por telefone normal e ela não atendeu. Nós temos duas opções. Ou a gente, sei lá, eu tento continuar de onde ela parou, mas assim, mas ao mesmo tempo a camarada dela se preparou, né, para fazer essa apresentação, tudo. Eu ia propor da gente esperar uns 5 minutinhos. Se ela não voltar, a gente para por aqui e a gente continua aí daqui 15 dias aí. Que a gente foi até as 10 de abril, né? Aí depois dessa parte já começaria o golpe de Kornilov, depois a outubro de 17, que aí já entraria no processo de contra-revolução e depois na tomada do poder mesmo. Mas aí é pro a gente esperar uns 5 minutinhos, se ela não voltar, a gente suspender e continuar daqui 15 dias. O que vocês acham? Bom, eu acho melhor mesmo, porque ela se preparou, né? Ela ficou responsável, né, por esse módulo da Revolução Russa e acho melhor deixar que ela continue quando puder. Eu acho justo também a gente esperar um pouquinho, e se por acaso ela não vir, daí a gente remarca esse encontro. Minha mãe falou que lá em Pato deu granizo ontem, eu acho, só que não deu nada, tipo, não aconteceu nada na casa lá, né? Meu pai e minha mãe também, mas deu um temporal, talvez esteja realmente com um tempo feio por lá. Concordo com os camaradas aí. E você, João, o que você acha? Opa, eu também acho que o mais correto seria a gente remarcar, deixar para dar continuidade no próximo encontro. Não, beleza, então agora é 3 e 1, esperar até umas 3 e 5, aí qualquer coisa a gente remarca. Deve ter acontecido alguma coisa mesmo, porque tô olhando a notícia aqui, tá com alerta laranja para tempestade, com ventos que pode chegar até 100 km por hora, né? Gente, 100 quilômetros? E a chuva pode chegar a 100 milímetros por dia. Também há risco de corte de energia, estragos em plantação, queda de árvore. Foi uma notícia que saiu ontem, só que ela foi atualizada faz pouco tempo. E a Gi falou, né? Enquanto a Tamara estava apresentando, dava pra ouvir os trovão.
Gente, então é isso. A gente finaliza aqui hoje. É até bom que acaba um pouco mais cedo, porque a Gi e a Vanessa vão ter plenária daqui a pouco, né? Para eleger as companheiras que vão para o MML, né? Vão para o Congresso da CSP com outros pela MML. Voltou. Oi, Tamara. Ai, desculpa. Tudo bem. Em que parte que eu caí? Eu fiquei falando sozinha. Você parou no... Você leu a carta do... Você ia falar das teses de abril. Caraca, você tá um tempão sem eu falando sozinha. Eu tentei te ligar, não mandei mensagem. Puta, sério isso? Gente, que horror. Eu não vou mais fazer, então, com... Vocês querem ver os slides ali? Porque fica ruim, eu não consigo ver vocês, porque com outro computador não deu. Acho que com essa chuva ficou meio... Putz. Que merda. Bom, eu parei nas teses de abril, né? Então vou resumir assim o que foi dito até desde então. Vou tentar passar os slides aqui, mas sem... Ai, gente, desculpa. É isso que é ruim do slide, que você não consegue ver, né? O que você está falando. Quer que eu vou passando slide? Pode ser? Melhor. Eu só tenho que baixar ele aqui, rapidinho. Tá. Porque eu tentei fazer pelo computador para ver ali. Não, aí a questão depois das teses de abril foi toda essa polêmica, né? De os bolcheviques tentando explicar pacientemente para a classe trabalhadora a importância, né, de dar todo o poder aos sovietes. Depois de abril, eles ainda vão ter em junho, né, uma revolução que vai ser desarticulada, não digo desarticulada, mas que vai resultar em prisão de vários revolucionários, que vai resultar em um retorno lá dos créditos de guerra, né, e da Duma mais repressora, mas que isso também vai ser debelado lá em outubro, tá? Que após as teses de abril, né, o resultado vai ser uma grande manifestação em 18 de abril. O mote dessa manifestação vai ser abaixo a guerra e abaixo Miliukov. O resultado é o que o Kerensky, né, dos socialistas revolucionários, ele vai tomar o lugar do Miliukov, vai tentar ainda conciliar. Na greve de junho, né, na grande jornada de junho, nas grandes jornadas de junho aí, você vai ter as greves e as manifestações dos marinheiros. O Lenin vai ser preso, o bolchevismo vai ser ilegalizado, então depois de abril não vai se suceder rapidamente a revolução, vai acontecer alguns problemas ainda, né? Ainda vai dar o que é as teses de abril, né? Nenhum apoio a qualquer natureza de governo provisório, revelação da falsidade suprema de suas prerrogativas, especialmente aquela relativa à renúncia das anexações. Porque eles estão mentindo que eles não vão mais anexar, eles continuavam, na verdade, as anexações. E pode passar. E aí ele vai, embora ele fale que a introdução do socialismo não é uma tarefa imediata, mas é imediato colocar os sovietes dos trabalhadores no controle da produção social e distribuição dos bens, né? Então ele vai dizer ali todo o poder aos sovietes. Antes disso vai ter as jornadas de julho, né, que vai ser essas greves que vão ilegalizar o bolchevismo, que vai ter um grande processo aí de campanha difamatória contra os bolcheviques, que vai dizer, inclusive, que os bolcheviques estariam ao lado do Kaiser. Também vai ocorrer aí, a partir das jornadas de julho, né,
a volta da pena de morte, a proibição da imprensa opositora. O Kerensky, ele vai colocar o Kornilov, vai se tornar mais reativo, que ele vai colocar o Kornilov dentro da Duma, e o Kornilov vai continuar votando pelos créditos de guerra, vai continuar querendo, né, o ingresso na guerra. E aí o Kornilov vai tentar um golpe militar contra o Kerensky, e o Trotsky vai colocar que é preciso derrotar o Kornilov, colocando o fuzil sobre os ombros do Kerensky para derrotar o Kornilov, para depois voltar o fuzil, né, contra o Kerensky. Porque, como o Lenin fala, o Kerensky é um korniloviano, né? Só que ele não se diz ele se diz um socialista revolucionário, mas ele nada mais é do que um korniloviano, né? Daí eles conseguem aplacar, né, no caso, o golpe do Kornilov, que seria ampliar os poderes da burguesia, ampliar os poderes dos cadetes ali da Duma. E em 1917, uma coisa que vai ser importante é que a Rússia vai estar quase sendo invadida ali pela Alemanha, e a Duma vai querer entregar São Petersburgo, Petrogrado ali, vai querer entregar Petrogrado para os alemães, né? E com isso vai deixar para aplacar, no caso, a revolução ali que está sendo ampliada com o aumento ali com a força que os soviéticos vão assumindo, né? Então, quando a Alemanha ia invadir a Rússia, o Kerensky queria entregar Petrogrado sem lutar, e os bolcheviques defenderam que não, que era preciso defender Petrogrado, e não podiam se desarmar, porque queriam desarmar os trabalhadores, queriam desarmar a classe trabalhadora a fim de que ela simplesmente deixasse os alemães entrarem em Petrogrado para a Rússia inteira não ser invadida. Isso já tinha sido feito, estratégia parecida, lá nas guerras napoleônicas, né? E por isso que eles tentaram de novo. E seria também muito parecido ali com o caso da Comuna de Paris, né? Também, quando entregaram Paris, né, para os alemães, a fim de que a classe trabalhadora que estava ali fazendo a sua revolução fosse debelada, fosse combatida. Mas o Lenin dizia o seguinte: a gente não vai desarmar os trabalhadores, não vai desarmar os soviéticos, a gente vai fazer uma guerra imperialista se transformar numa guerra civil, que seria, no caso, uma guerra contra a Duma, né? Contra o czar, pelo socialismo. E aí, mesmo diante dessa ameaça da tomada da Rússia, pode passar. Pode passar, Fio. Então, mesmo com essa ameaça de tomada de poder, aqui aqui era tudo que era anexado, né? Desde o território que desde do czarismo lá já era anexado, e que os bolcheviques já defendiam a autodeterminação dos povos. Eles diziam que era preciso acabar com a opressão nacional e racial. Inclusive, tem um texto do Lenin muito importante que ele fala da questão da Ucrânia, né? Da necessidade de defender a Ucrânia, a autodeterminação do povo ucraniano, né? Que é um país. Hoje em dia dizem que a Ucrânia não é um país, mas ela era já um país que foi anexada lá no czarismo, né? E se defendia já se defendia aqui o direito à autodeterminação dos povos. Pode passar. Então, diante da guerra, é feito dia 25 de outubro, esse aqui os povos, né, que eram anexados. Infelizmente, depois o Stalin anexou tudo de novo e foi extremamente imperialista com os países que passaram a compor a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pode passar. E aí, em 25 de outubro, vai se realizar o segundo Congresso dos Soviéticos. O governo vai tentar desarmar a população, como eu já tinha dito, mas, baixo a presidência do Trotsky, eles conseguem preparar a insurreição. E em 1918, eles vão conseguir, então, já tendo tomado o poder, um tratado de paz com a Alemanha,
Vão passar 4 anos em guerra civil para realmente conseguir que o socialismo fosse instaurado em toda a Rússia. O Trotsky vai viajar num trem blindado e vai debelar, né, toda a contra-revolução que vai estar acontecendo nos outros países. Ele é o chefe da Guarda Vermelha, ele vai ter esse papel muito importante, e também expropriar as terras para dar essas terras para a classe, para os camponeses. Tá caído de novo. Estão me vendo? Sim, está aí, Tamara. Tá. Então tá. Sim. Então vão passar 4 anos ainda em guerra civil para conseguir, de fato, consolidar aí a Revolução Russa. E aí, Lenin e o Trotsky, eles vão fundar a Terceira Internacional dos Partidos Comunistas, porque daí todos esses partidos da esquerda vão se tornar um só, que é o Partido Comunista, e eles vão, daí que nasce o Partido Comunista, porque antes disso eram outros partidos, né? Eram os bolcheviques, os mencheviques, que derivaram lá do Partido Social Democrata, e eram os socialistas revolucionários, vai tudo se tornar aí o Partido Comunista, e eles vão dirigir o proletariado mundial. E todas as conquistas da Rússia socialista, que depois, mais tarde, vai se tornar a União Soviética, vão se tornar conquistas que o proletariado mundial vai lutar nos seus países. Por isso que Cannon fala, né? É frequente atribuir o progresso do movimento negro e a mudança da opinião pública a favor de suas reivindicações às mudanças produzidas pela Primeira Guerra Mundial. Mas o acontecimento que mudou tudo, incluindo as perspectivas para os negros norte-americanos, foi a Revolução Russa. Pode passar. Fio, pode passar. Aí as conquistas aqui da Revolução Russa, né? 1917, decretado o direito ao divórcio. 1918, entra em vigor um novo Código Civil, suprimindo todos os direitos dos homens sobre as mulheres, porque os homens que comandavam as mulheres eram consideradas propriedades dos homens. A primeira Constituição da República Soviética, de julho de 1918, deu à mulher o direito de votar e ser eleita para cargos públicos. Em 1920, as mulheres vão conquistar o direito ao aborto legal e gratuito nos hospitais de Estado. Salário feminino e masculino passa a ser igual para trabalho igual. Prostituição era descrito como crime contra os vínculos de camaradagem e solidariedade. Então, são várias conquistas que vão acabar sendo conquistas, pautas de luta para os comunistas do mundo inteiro, e é assim que Lenin e Trotsky passam a dirigir o proletariado mundial. Pode passar, acho que esse é o último. Questão LGBT também é importante. O governo soviético ele erradicou as velhas leis referentes às relações sexuais homossexuais dentro da Rússia. Então, com o Lenin, né, as pessoas assumidamente gays puderam servir no governo. Os delegados da União Soviética no Alemão Instituto para a Ciência Sexual começaram a defender o apoio à legalização das relações homossexuais consensuais entre adultos. Infelizmente, na década de 30, o Stalin vai retomar que a homossexualidade seja rotulada como doença. Pode passar. Acho que essa é a última. Acabou. Então, agora as questões, né, para debate. Não sei se ficou alguma dúvida até aqui. Peço desculpa por ter caído com essa chuva, também é complicado, né? Só um pouquinho, Tamara, eu estou sofrendo aqui, mas vai dar certo. Vão ser as dúvidas da parte 1, né? Vai ter a parte 2 daqui a 15 dias. Né? Sim, essa é a parte 1, exatamente. Uhum. É muito interessante, assim, ler o livro do Trotsky, O Minha Vida, que ele vai descrevendo, né, essa viagem de trem dele pela Rússia, ainda não era União Soviética, justamente para consolidar a Revolução, né? E é bem bacana ler também os... Então, a primeira pergunta, né? Como Trotsky analisa o peso da classe operária na Rússia antes da Revolução?
Alguém se habilita? Pelo que a gente viu, né, o peso da classe operária tinha uma indústria moderna, né, e um operariado concentrado nessa indústria, mas 80% se concentrava no campo, né, mas isso mais em 1905. Agora, o que o Trotsky analisa, não tenho certeza se é isso. Não, o X da questão é essa polêmica mesmo, porque uma parcela da sociedade russa dizia que o campesinato era o principal. Agora existia um proletariado emergente, né? Aí isso é importante. Tem um texto do Trotsky que ele fala que o campesinato não poderia ser dirigente da revolução. Os dirigentes da Revolução Russa têm que ser a classe trabalhadora das indústrias, seguidos pelo campesinato. O campesinato ele era bem aderente, no caso aí, aos socialistas revolucionários, porque eles já têm essa perspectiva mais burguesa de querer ter terra, né? De querer ser dono de terra. Então tem essa questão também. Mas para o Trotsky, a classe operária que definiu a Revolução Russa, né? Ela que foi o agente da Revolução Russa, principalmente a partir da Revolução de Fevereiro lá das mulheres. Pode passar ali, que daí, mas não sei se alguém mais quer comentar. Não, eu quero comentar, eu entendo isso aí também, né, e ver que a população russa ela era muito religiosa, né? Acho que até mais religiosa que hoje que a população brasileira. Então, hoje, então eu vejo hoje que uma parte da esquerda ela erra muito, né? Ficar colocando, eu vejo lá nas redes sociais, falando, aí acaba até afastando, né? Eu lembro até que a camarada Tamara colocava muito isso. A gente tem que respeitar as religiões para a gente ter diálogo, né? Eu já fui meio sectário nisso aí também, uma vez, quando você colocava, uma vez meu filho chamou eu para ir no batismo lá na igreja, eu não fui, né? Aí até o camarada, amigo lá do Chanta, esqueci o nome, ele falou, não, Ivan, você deveria ter ido, né? Quando a pessoa convida religiosos para você ir nos locais, você não tem que ir. Você se acaba colocando no colo da direita, né? Se você for sectário, então daí a direita acaba jogando as pessoas religiosas no colo da direita. Então sempre conversar com os religiosos, respeitando, né? Mesmo a gente sendo ateu, você tem que respeitar os religiosos e dialogar com eles, porque senão acaba tudo que a ultradireita quer, né? É que você seja sectário e acaba jogando eles pro colo da ultradireita. Seria nessa forma aí. Então, você tendo uma política correta, você consegue, respeitando as religiões também, né? Você consegue dialogar com eles e não afastar, né? Eu já vi um movimento feminista gritando lá em Maringá. Eu vi até uma família na praça lá, tinha um casal com um filho. E elas gritavam, né? Ei, machista, para de gracinha. Eu dou para qualquer um, a porra da não sei o que lá é minha, né? Então, um movimento anarquista de mulheres, né? Que não entende que o povo é religioso. Para você dialogar, você não faz a palavra de ordem dessa, né? Então, você tem que saber, nas manifestações, como conversar, porque senão você acaba afastando a parte da classe trabalhadora e a ultradireita adora isso aí, né? E eu vi uma família, na hora que passou o movimento, lá, a gente contra o machismo lá, o pessoal se afastando na praça, né? Então tem que ter todo cuidado, né? Mesmo a gente sendo ateu, sabendo falar, né? Com as pessoas religiosas para não afastar elas, né? E acabar atrapalhando, né? A condição da classe trabalhadora. Então, para Trotsky, quem vai dirigir mesmo quem vai ter o peso é a classe operária, né, no caso. Ele vai dizer o seguinte, né?
É precisamente no domínio da economia que a lei da evolução combinada se manifesta com mais força. A indústria russa, quanto à técnica e sua estrutura capitalista, encontrava-se no mesmo nível dos países adiantados, e mesmo sob alguns aspectos, os ultrapassava. Então, para Trotsky, a concentração da indústria em poucas mãos determinava a importância enorme da classe operária. E ele vai dizer depois, né, porque o que é a teoria do desenvolvimento desigual e combinado? Ela vai dizer que aspectos mais evoluídos, mais avançados, mais tecnicizados e aspectos mais atrasados podem conviver junto numa mesma sociedade. E daí que o Trotsky vai discordar das teses etapistas, né, marxistas, que dizem que primeiro precisa ter uma revolução democrática para depois ter uma revolução do proletariado. Mas aqui no História da Revolução Russa, no quem dirigiu a insurreição de fevereiro, é importante que ele coloca aqui, né? As aldeias aceitaram a revolução mais lentamente e de modo menos entusiástico do que as cidades, mas não menos profundamente. Quem dirigiu, no caso, a revolução foram os camponeses operários, que ele vai dizer, os soldados apoiaram os operários não porque eram cumpridores obedientes das ordens de seus oficiais, mas porque eles se sentiam irmãos de sangue dos operários, como uma classe composta de trabalhadores como eles mesmos. Os camponeses e os operários. Essas são as duas classes sociais que fizeram a Revolução Russa. Pode passar, eu acho. Qual classe social era majoritária na Rússia antes da Revolução e qual partido a representava? Eram os camponeses e o partido que representava esses mencheviques aí, né, SR. Então, os bolcheviques eram minoria, né? Os socialistas revolucionários eram outro. Tu tinha os mencheviques, os bolcheviques, que foram uma derivação do pós-DR, né, do Partido Social Democrático. Mas os socialistas revolucionários eram um outro partido. Então, 80% os trabalhadores do eles campo. Não eram né? Os mencheviques. Os socialistas revolucionários não eram os mencheviques. Era quase um feudalismo era a Rússia. Outro partido. Era um feudalismo, praticamente. A grande massa da população era constituída de camponeses, pobres, e tinha como referência os socialistas revolucionários. Aqui você vai ver os camponeses russos em 1900, o Chernov, né, que foi o ministro do governo provisório, presidente da Assembleia Constituinte. Então, ali um representante dos socialistas revolucionários, que foram os favoráveis a compor a Duma, né? Que foram os favoráveis a que a Duma fosse representada pelos socialistas pelos socialistas, né, no caso. Tivesse seus representantes ali. 90% dessa classe ali era analfabeta. Alguém mais quer comentar alguma coisinha disso? Então, Marx dizia que a revolução ia sair, né, eu queria até tirar dúvida dos camaradas, tipo assim, ou na Inglaterra, na Alemanha, né? Ou seria hoje nos Estados Unidos, os países desenvolvidos, né? Então, aí provou que você pode fazer a revolução, por exemplo, hoje no Brasil, mesmo sendo o país está desindustrializando, a classe operária está menor. Eu vejo hoje que a proeza, né, do Lenin lá na Rússia prova que o Brasil pode ter uma revolução socialista, né? Mesmo hoje o agronegócio crescendo, né? E uma parte da esquerda fala isso aí, ó, não adianta. O PCdoB fala isso, você tem que desenvolver mais o capitalismo, né, as fábricas, para depois fazer a revolução. E lá na Rússia foi provado que não, né? Mesmo a classe operária sendo 20%, né, a classe trabalhadora conseguiu fazer a revolução, né? Mesmo sendo minoritária. Então, essa ideia, falar que no Brasil é impossível, porque o capitalismo não é tão desenvolvido no Brasil, que o agronegócio, né, está tomando conta, né, que não tem como, prova que o Lenin, né, ele conseguiu, no caso aí, os bolcheviques, fazer a revolução na Rússia, né? Então, não é impossível a revolução brasileira, não. Ainda mais que a nossa população, a maior parte da população é negra, né, 54%, pode ser uma revolução socialista e pode ser uma revolução negra. Aqui que ele fala, né, que é importante.
Naqueles dias era indubitável a predominância do nosso partido do Soviete de Petrogrado. A evidência do fato foi dramaticamente demonstrada ao constituir-se a mesa diretiva. Quando os socialistas revolucionários e mencheviques dominavam como senhores absolutos dos sovietes, fizeram as mais inimagináveis esforços para isolar os bolcheviques. Tínhamos a terça parte dos votos do Soviete de Petrogrado e, apesar disso, não admitiram qualquer representação do nosso partido na mesa diretiva. Mas, ao mesmo tempo que o soviete da capital resolvia que o governo fosse exclusivamente sovietista, o que se conseguiu por insignificante maioria, pedimos que a mesa diretiva integrasse membros de diversos grupos de acordo com o princípio da representação proporcional. A antiga junta do governo, de que faziam parte Shades, Tsereteli, Kerensky, Skobelev e Chernov, negou-se terminantemente a aceitar a nossa proposta. Né? Ou seja, eles queriam, na verdade, o predomínio da visão etapista, né? Eles queriam preservar a Duma. Mas tem a ver também com uma questão que é referente a essa pergunta do Ivan. Ela toca bastante nessa questão da concepção, né? Porque acho que lá na primeira pergunta já colocava, né, como que via a classe operária. A Rússia, majoritariamente, ela era agrária, mas ela tinha elementos de indústria muito desenvolvida, né? Então, que poderia ser levado de igual para igual com os grandes países capitalistas. Então, até a Tamara colocou isso na resposta da primeira pergunta, tem a ver com você entender o desenvolvimento desigual e combinado. Que a possibilidade de entender que a Rússia, naquele momento, assim como no Brasil, tem a possibilidade de uma revolução socialista, porque não se passa por etapas, está tudo entrelaçado desigual e combinadamente. Qual que é o problema, tipo, desses outros setores que você colocou, Ivan, que falam assim, não, porque não tem como, tem que desenvolver o capitalismo, que é o que a Tamara colocou, né, essa visão etapista. E essa visão etapista, ela não surge do nada, ela surge para justificar uma posição política, porque pegar, por exemplo, aí, a Revolução Permanente, qual que é a única teoria que bate de frente com a Revolução Permanente? É a teoria stalinista do socialismo num só país. E na teoria do socialismo num só país, ele dizia o quê? Que nós temos que apoiar as burguesias progressivas, justamente com essa teoria dos campos, né, de apoiar a burguesia progressista, para que a gente consiga avançar e depois fazer a revolução. Então, a escolha de fazer isso, de defender isso hoje, não tem a ver com, eu não entendi a realidade. Entendeu muito bem a realidade, só que tem uma visão diferente da nossa, porque assim, é mais interessante para eles, nesse momento, defender isso do que defender o poder para a classe trabalhadora, que seria a revolução permanente, né? Então, acho que esse grupo que você colocou, eles têm muito claro que é possível sim. Na verdade, não é só possível, como é necessário fazer uma revolução no Brasil, porque as condições objetivas estão podres. Mas eles preferem, para justificar a sua política, a política dos campos, né, uma política campista, usar essa visão etapista, né? Exatamente, que eram os meso-intelectuais, né, que o Trotsky vai chamar, que são os intelectuais burgueses, assim, eles sabem muito de Marx, às vezes leem Marx até no alemão, mas tem uma interpretação dogmática, né? E ele vai falar a questão da teoria do desenvolvimento desigual combinado, a revolução ela acontece em saltos, retrocessos e rupturas, que até chegar na tomada de poder, em julho, eles tiveram um forte retrocesso, foram presos, Lenin foi preso, os bolcheviques foram considerados ilegais, teve uma forte campanha difamatória, foram considerados agentes dos alemães. Enfim, qual era a concepção que os socialistas revolucionários e mencheviques tinham da Revolução Russa? Acho que era essa visão etapista, né, de não acreditar na força da classe trabalhadora ali, colocar ali
uma ilusão ali, ter uma ilusão, acreditar piamente que essa burguesia, entre aspas, progressista, né, teria que avançar ali para depois, então, fazer uma revolução, né, que né, não daria para passar da monarquia para uma luta revolucionária, teria que ter essas etapas. Exato, eu vejo que é bem isso mesmo, né? Acreditava-se que a revolução devia ter um caráter burguês. Alguém quer ler? Para não ficar só eu falando. Eu posso ler. Acreditavam que a revolução devia ter um caráter burguês e não podia realizar-se sem a participação dos indivíduos dessa classe no governo. Formou-se um bloco entre os socialistas revolucionários e os mencheviques, como expressão do tímido e vacilante espírito político dos intelectuais da classe média, convertidos em vassalos do liberalismo imperialista. Ou seja, eles queriam fazer uma aliança com a burguesia, desenvolver a Duma e uma democracia não operária, e que Lenin mais tarde vai dizer a democracia socialista, a democracia dos sovietes, ela é muito superior à democracia burguesa ali da Duma, né? Então eles fizeram alianças, tanto que o Kerensky, ele foi ali representar os socialistas revolucionários dentro da Duma e ainda teve que ser salvo do golpe do Kornilov para depois ele ser combatido finalmente, né? Porque o que acontece? O Trotsky vai dizer mais tarde, né? Que quando você tem uma revolução que não se consolida, né? Uma revolução socialista que não se consolida, que ela fica no meio do caminho, a reação ela é muito provável, né? Inclusive o avanço do fascismo. Pode passar. E aí, qual foi a posição do governo provisório sobre a guerra? Da Duma, no caso, né? Os cadetes, junto com os socialistas revolucionários. Acredito que foi investir na guerra mesmo, tanto é que veio a fome arrasando com a classe trabalhadora ali, enquanto eles queriam estar ali guerreando, né? Queriam estar se colocando para ter mais poder, evidentemente, e aí colocaram a população russa, né, como soldados, como bucha de canhão ali, até que teve muitas baixas, né? Mais alguém quer comentar? Não, acho que assim, na prática, não, assim, na teoria, eles defendiam até o fim da guerra, porque não era tão interessante para a Rússia, naquele momento, uma guerra, a participação na guerra. Mas isso do ponto de vista da teoria, né? Porque na prática era a manutenção de mandar os soldados, podia até, de certo modo, até combater nos discursos a guerra, mas que nada mudou na vida da classe trabalhadora, sabe? Tipo, era muito envergonhada essa defesa de sair da guerra, na verdade. Porque se tivesse realmente vontade, não mandaria mais soldados, né? E trazia os soldados de volta para a Rússia. Igual hoje no governo Lula, ele fala que é contra a guerra, mas na verdade ele está financiando a guerra, né? Continua comprando do Putin, da Rússia, né? Os fertilizantes, está comprando diesel, quer dizer, ele está financiando a guerra, né? Fala que é contra a guerra e está mandando armas para o governo peruano para reprimir os trabalhadores, né? A reação dos trabalhadores. Então, todo governo burguês fala que é contra a guerra, mas até o Papa agora fala que é contra a guerra e fez uma declaração em favor da mãe Rússia, né? O Vaticano aí, de certa forma, está do lado da invasão da Ucrânia. Quer dizer, que guerra para ele é só guerra sagrada. Então, quer dizer, eles falam em paz, mas defendendo a invasão aí. E é uma hipocrisia total, né? Que eles falam não se escreve, porque o problema do parlamento
é que quando você faz uma composição ali junto com a burguesia, você coloca toda a culpa dos retrocessos na burguesia. Então, você tem um representante da classe trabalhadora ali e coloca a culpa dos retrocessos na burguesia do parlamento, mas está se alimentando, né, de fazer parte daquele parlamento, caso do Querência. Então, hoje, o que a gente vê, né, que acontece até hoje. Quem quer ler? Quero continuar lendo. Pode? Pode. Se limitou a queixar-se retoricamente e a fazer súplicas secretas aos governos aliados, mas sem se afastar da política do liberalismo burguês. Exato. Na teoria, eles defendiam, né? Na teoria, eles defendiam sair da guerra, mas na prática, eles continuavam mandando os homens para a guerra. Aí vamos lembrar que depois do levante lá das mulheres em fevereiro, né? Depois daquele levante contra o ingresso na guerra, que se formou esse governo provisório que disse que ia tirar as pessoas da guerra, mas não tirou. E ainda por cima quis desarmar a população para que Petrogrado fosse tomada. E aí que o Lenin falou, não, a guerra imperialista a gente tem que converter numa guerra civil, mas não pode deixar os alemães invadirem aqui. Então vamos defender Petrogrado para poder defender nossa revolução. Pode passar. Eu fico imaginando o Lenin uma hora dessa falando assim, vocês estão malucos? Não vai deixar, não. Aí o que foram as manifestações de julho e quais foram as suas consequências? O filme que tem o link é bem interessante vocês verem. Hoje, acabando o curso, se vocês puderem assistir, eu assisti hoje de manhã, então muita coisa eu estou trazendo de lá também. Aí, acabando aqui, eu já mando lá no grupo. Ah, tá. Não tinha, eu achei que tinha mandado já. É bem interessante, né? Então, foram diversas manifestações justamente contra a guerra, né? As consequências que os bolcheviques foram colocados e aumentou o processo de repressão. Os serviços de transporte e provisão de alimentos a cada vez se faziam com maior desordem. Os conflitos sociais produziam-se com extraordinária frequência. Quer ler, Ivan? Desculpa. Sim, os serviços de transportes e provisão de alimentos a cada vez se faziam com maior desordem. Os conflitos sociais produziam-se com extraordinária frequência. Os ministros socialistas procuravam acalmar a inquietude, aconselhando o povo a esperar. Vamos lembrar que depois de fevereiro já tinha instalado um duplo poder. Você tinha a Duma. Em fevereiro eles conseguiram afastar o czar, né? E aí tinha a Duma, mas os soviéticos se fortaleceram, então você tinha uma situação de duplo poder, de que a classe operária, a classe trabalhadora estava obedecendo, na verdade, aos soviéticos, né? E aí, em julho, ocorreu uma série de greves, manifestações, teve as manifestações dos marinheiros. Aí o Lenin foi preso, né? O bolchevismo foi ilegalizado. Tiveram várias calúnias, mas, ao mesmo tempo, foi aí conseguiram ultrapassar essas barreiras aí, no caso, né? Justamente porque reorganizou. E uma das coisas que aconteceu foi a volta da pena de morte, a proibição da imprensa opositora, né? Mas, como uma reação ao golpe que o Kornilov tentou fazer contra Kerensky, os soviéticos se reorganizaram, né? Então, claro, os manifestantes... Pode ler, Ivan. Vai mudar aqui porque eu mudei sem querer. Tá. Os manifestantes de julho desejavam entregar o poder aos sovietes, e para isto era indispensável que os sovietes consentissem em tomá-lo. Ao esbarrarem com a resistência armada do próprio órgão,
ao qual eles desejavam entregar o poder, os operários e soldados perderam completamente a noção do fim que perseguiam. A direção do partido, entretanto, estava cheia de razões quando não quis insinuar-se pelo caminho da insurreição armada. Tomar o poder não basta, é preciso conservá-lo. Exato. Então, a princípio, eles... Pode ler. Foi por ter audaciosamente encabeçado o movimento que o partido obteve a possibilidade de represar as massas no momento em que a manifestação começava a se transformar em comprometimento geral das Forças Armadas. O golpe assestado em julho contra as massas e contra o partido foi muito grave, mas não era o golpe decisivo. Tem umas partes que o Trotsky fala que que de dentro das prisões, assim, as pessoas estavam mais... acabaram se motivando mais ainda para a revolução, né? Porque julho, como ele fala, né, as revoluções elas acontecem em saltos, retrocessos e rupturas. Essa parte aí, as jornadas de julho, elas acabaram sendo um retrocesso, né? Porque o partido foi considerado ilegal, vários dirigentes foram presos, né? Eles tentaram ali represar cada vez mais as massas, mas as massas elas conseguiram se manter ainda mais unidas, né? Elas conseguiram se manter os princípios revolucionários, no caso, né? Não tinha sido ainda uma... Foi um momento, assim, para o próprio movimento dos soviéticos, foi um movimento ao mesmo tempo de retrocesso mas ao mesmo tempo de retrocesso e avanço, né? Porque a consciência das massas avançou, se reorganizou e depois ela de fato conseguiu tomar o poder. Porque a questão não era só tomar o poder, era também conseguir conservar, no caso, esse poder, né? Pode passar. Acho que pulou um. Será? Tinha esse antes. Tem isso. Ele foi para a clandestinidade, né? Porque o partido bolchevique foi considerado ilegal, né? Ele foi ilegalizado. Trotsky foi preso. Uma vez eu vi um vídeo com as prisões que eles tiveram lá. O que foi o levante de Kornilov e qual foi a política dos bolcheviques perante o levante? Essa eu falei bastante. Alguém? Então, o Kornilov, ele queria dar um golpe ali, mas o maior inimigo ali da classe trabalhadora, e pelo que os bolcheviques também, né, viam, e em conjunto com os soviets, era o Kerensky, né, o maior inimigo. Então, que o Kerensky, ele era um korniloviano, né, e aí usaram de Kornilov para derrotar Kerensky. Pelo que eu entendi, tinha sido isso. Não foi bem isso. Foi assim, ó. O Kerensky, ele era alguém que estava na Duma representando os socialistas revolucionários. E aí, ele, com as greves, as manifestações, com a ampliação das manifestações, colocaram Kornilov, que era um cadete, na verdade, né, que era o representante da burguesia, dentro da Duma. E aí o Kornilov, ele tentou dar um golpe no Kerensky. E aí os sovietes, eles disseram o seguinte, o Trotsky falou o seguinte, vamos apoiar o fuzil nos ombros do Kerensky, que é o representante dos socialistas revolucionários, né? Para tentar acabar com o Kornilov, para acertar no Kornilov. Tentar não, para acertar no Kornilov. Depois a gente volta a arma contra o próprio Kerensky, né? Depois a gente ajusta as contas com o Kerensky. Porque o Kerensky era um reformista, digamos assim, nesse sentido, né? Então, o Lenin dizia, na verdade, Kerensky é um korniloviano, né? Mas é preciso realmente debelar
o golpe que o Kornilov tentou dar, ele tentou tomar o poder, né? Ele tentou tomar a Duma, ele tentou afastar qualquer representante dos sovietes ali da Duma. Mas aí os sovietes defenderam em unidade de ação o Kerensky, né? Pode passar. Pode ler. Quem quer ler? Com a conivência de Kerensky, Kornilov armou a contra-revolução. Sem dar nenhum tipo de apoio ao governo, os bolcheviques defenderam a revolução contra Kornilov. Exato, eles aparentemente defenderam Kerensky do golpe do Kornilov, mas sem esquecer que o Kornilov estava lá porque ele estava na Duma, estava com a conivência junto ali com o Kerensky, né? Mas sem dar nenhum apoio ao governo, mas nós vamos acabar com o Kornilov, que queria dar um golpe, queria tirar Kerensky, que queria tirar todo mundo de lá. O que ele queria, né? Continuar com um governo burguês, continuar com a Duma. Pode virar. Kornilov e seus partidários entre os altos funcionários e sua prisão após o golpe fracassado. Sim, depois da guerra também, depois da Revolução Consolidada, acho que em 1918, não sei em que ano, o próprio Kerensky teve que ir embora, né? Ele foi viver na Europa, nos Estados Unidos, não lembro onde. Ele e se tornou um analista das questões da Rússia, né? O Kerensky, ele saiu fugido também, não ficou lá. Então ele tentou. Pode ler. O levante de Kornilov encontrou em toda parte um sovietismo cheio de vitalidade que se lhe opôs com todas as forças. Quase não houve luta. As massas revolucionárias não faziam senão paralisar os movimentos do conspirador. Assim como em julho, os coligacionistas não tinham encontrado um soldado da guarnição que lutasse contra nós na capital. Kornilov não encontrou um soldado da frente que avançasse contra a revolução. Tudo que conseguiu foi obra do engano e a ação dos propagandistas terminou bem depressa com a manobra. Eles conseguiram interceder trens, eles conseguiram fazer propaganda junto aos soldados, eles conseguiram fazer com que os soldados se insubordinassem contra Kornilov, contra o golpe do Kornilov. Então, eles conseguiram debelar ali aquele processo. Daí, o que aconteceu nos sovietes de Petrogrado e Moscou após o levante de Kornilov? Será que eles imediatamente se convenceram que era para ser todo? Porque a grande questão, a grande diferença, né, entre o Lenin e os demais, entre o Lenin e o Trotsky, que eram entre os bolcheviques, né, e os mencheviques, e os socialistas revolucionários, era que o que o Lenin queria, o que o Trotsky queria? Todo o poder aos sovietes. Então, com o levante com o levante contra Kornilov, o que aconteceu? Eles conseguiram se reorganizar, né? Eles conseguiram se fortalecer, conseguiram se reforçar. Naqueles dias, era indubitável o predomínio do nosso partido no soviete Petrogrado. No soviete de Moscou, produziu-se mudança análoga e os sovietes provinciais, uns após outros, foram passando para as mãos dos bolchevistas. Os bolcheviques se tornaram maioria, né? Porque pensa que os sovietes eles tinham representantes dos socialistas revolucionários, dos mencheviques e dos bolcheviques. Com o levante de Kornilov tendo sido debelado, os bolcheviques eles ganharam mais força. E aí o Trotsky vai se tornar o presidente do soviete de Petrogrado. Que aí vai ampliar a força dos bolcheviques, a população, a classe trabalhadora vai passar para o lado dos bolcheviques, porque eles conseguem, né, debelar ali um golpe que seria de um bonapartista, digamos assim, né? Seria alguém que
tiraria toda e qualquer representação dos socialistas de dentro da Duma, não que se aceitasse a Duma como ela era, né, mas que seria um retrocesso muito grande, né, e conseguindo combater Kornilov, cresce aí o Trotsky, né? E é muito interessante ler, é legal ler os livros, assim, eu li a História da Revolução Russa e o Minha Vida, não me lembro qual deles fala, né, todas as estratégias, as táticas, né, como que eles iam intercedendo o trem, intercedendo o telégrafo, a classe, todo trabalhador ia ajudando, eles iam convertendo, né, os trabalhadores contra Kornilov, e aí eles não obedeciam Kornilov, é bem interessante, assim, como que eles chegaram nisso, assim, por isso que o Trotsky era um estrategista de guerra, né? Só sobre essa questão dos números, que fala no slide anterior, né, que vira a maioria, né, dos soviets. Só para ter uma ideia, nesse livrinho do Rich, eu sempre gosto de usar essa parte para ver como que o número dos bolcheviques mudou no decorrer da existência do partido, né? Mas pegando 17 especificamente, né, o ano de 1917, 93% dos bolcheviques que fizeram a Revolução de Outubro foram recrutados no decorrer do ano de 1917. Só para ter uma ideia, ó, no começo de 1917, eram cerca de 5 mil militantes na Rússia toda. Em fevereiro, com a Revolução de Fevereiro, vira 20 mil. Em junho, um pouco antes das jornadas ali, eram 50 mil. Depois de julho, né, que depois da jornada, já tinha subido para 100 mil, tinha dobrado em 2 meses, dobrou o número de militantes. E em outubro eram cerca de 170 mil militantes na Rússia. Só para ver como esse processo, né, como a Tamara falou, né, de avanços, retrocessos, né, ele vai moldando a consciência também. Que ele fala aqui, né? Quando socialistas revolucionários e mencheviques dominavam como senhores absolutos dos sovietes. Não era aqui que eu queria chegar. Ele vai ampliar aí realmente o poder das massas dos bolcheviques. Esses números não tem nessa apostila aqui. Ele vai dizer, né? A aventura ele está nesse livrinho aqui, ó, que é a atualidade de um partido do tipo bolchevique. Tá. A aventura do general foi um desastre. 6 meses de revolução tinham inculcado ânimo suficiente, davam às massas força bastante para resistir a todas as tentativas contra-revolucionárias. Os partidos coligacionistas assustaram-se fortemente com as possíveis consequências da intriga de Kornilov, ameaçadora não só para os bolchevistas, mas também para os grupos que dominavam o novo regime. Os socialistas revolucionários e os mencheviques pensaram, então, que seria oportuno dar legalidade ao bolchevismo, ainda que o tivessem feito só em parte, com muitíssimas reservas, fugindo, assim, a futuros perigos. Então, os mencheviques e os socialistas revolucionários tiveram que aceitar, né, a união ali com os bolcheviques para não ter um avanço aí do Kornilov. Aí a pergunta, como surgiu a Comissão Militar Revolucionária e qual foi seu papel na Revolução de Novembro, né, no caso? A ideia da Comissão Militar foi do Trotsky, né? Ou foi do camarada Lenin? Foi dos bolcheviques, né? Teve um papel fundamental que a Revolução não foi pacífica, né, assim, para instaurar ali uma ditadura do proletariado, teve que ter esse exército vermelho atuante, no qual o Trotsky foi o seu líder ali. Eles fizeram um congresso, a Rússia estava Petrogrado estava prestes a ser invadido pelos alemães, os alemães já estavam ali na Finlândia. E mesmo assim, eles fizeram o congresso dos sovietes e foram vindo sovietes de toda parte do país, com seus delegados dos sovietes.
Então, eles conseguiram ocupar os espaços e, ao mesmo tempo, não permitir que os alemães tomassem, né? E isso acontece por causa do poder dual. Não sei quem quer ler aí. Expressão cabal do poder dual. O Comitê Militar Revolucionário foi criado pelos sovietes de Petrogrado. Após tentativa de deslocamento da guarnição de Petrogrado, fiel aos bolcheviques, para o fronte. Alegou-se a defesa da capital abandonada pelo governo provisório. Foi através do Comitê Militar Revolucionário que os bolcheviques conduziram a tomada do poder. Exato, porque assim, ó, os reformistas e os liberais e os czaristas, eles queriam incutir que a culpa da invasão dos alemães era dos bolcheviques, era dos sovietes. E aí eles abandonaram Petrogrado para que Petrogrado fosse tomada pelos alemães. Mas eles mantiveram o Congresso dos Sovietes. E com isso veio soviete de tudo quanto é lado, e eles conseguiram tomar o poder e, ao mesmo tempo, debelar a invasão alemã, que era o que o Lenin falava, né? A gente tem que converter essa guerra imperialista numa guerra civil. Mas aí a guerra civil vai durar 4 anos, que o Trotsky, como chefe da Guarda Vermelha, vai em vários lugares, né, da Rússia, viajando no trem para trazer as pessoas para dentro da revolução, para acabar com toda a contra-revolução e para distribuir as terras. Fala, Gi. Não, companheiro, só que deu 4 horas, aí tem a plenária nacional do MML agora para eleger as delegadas, observadoras. A Vanessa já saiu, eu vou saindo também para entrar lá, mas estava muito, muito bom esse curso. Obrigada aí, Tamara, e acho que está sendo gravado, quero ver depois o restante. Abração, camaradas. Bom curso aí. Um abraço, bom. Esse é o último slide. Ah, sim. Quem quer ler? Na verdade, os bolcheviques, no último momento da luta pelo poder, poderiam reduzir tudo a um complô, não porque fosse uma pequena minoria, mas ao contrário, porque tinham atrás deles, nos bairros operários e nas casernas, uma esmagadora maioria fortemente agrupada, organizada, disciplinada. Exatamente, porque eles conseguiram convencer toda a classe operária a ficar ao lado deles. E aí eles conseguiram tomar o poder. Na verdade, foi sem muito sangue, não. As coisas que eu leio é que não foi uma revolução sangrenta, não. Teve umas 40 mortes, né? Pouquíssimas. Porque os liberais já tinham caído fora de Petrogrado. O problema é só. O problema é a contra-revolução depois. Eles, né? só foram ocupando os espaços, assim, só que eles souberam tomar o poder e fazer alguma coisa, ao invés de cagar. A Revolução 40 mortes. Agora, na contra-revolução que teve, né? Aí o problema é a contra-revolução, que teve muitas mortes, né? Sim, aí depois nos 4 anos de guerra civil que se seguiram, né? Que o Trotsky foi viajando de trem lá. Mas aí é já o outro tema, né? Deu para entender, gente, assim? Parabéns, camarada Tamara. Deu sim, Tamara. Só foi estranho a hora que você caiu, mas que a gente ficou, tipo, paramos, será que acabou a energia lá? O que aconteceu? Mas foi tranquilo, foi bem tranquilo mesmo, parabéns. Foi bastante tempo, foi quanto tempo? Mais ou menos uns 20 minutos, eu acho, né? Deu uns 15 minutos, deu. Que pena. Não, mas a gente ficou batendo papo aqui. Então tá. Alguém tem alguma questão? Eu, por mim, tranquilo. Se quiser falar alguma coisa, João, mas eu por mim, a gente finaliza aqui. Tá bom. Tranquilo para mim, tá? Deu para entender? Deu, tava louco de bom. Parabéns aí, Tamara. Obrigada. Então tá, pessoal. Então é isso, gente. Bom final de semana para vocês. Bom fim de semana, abração. E daqui 15 dias voltamos aí para a segunda parte. Voltamos. Até mais. Tchauzinho. Beleza, até. Até.